Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O programa de hoje atende à pergunta de várias pessoas a respeito da autoridade pastoral quando ela se destina a entregar alguém para Satanás. O pastor tem autoridade para entregar alguém a Satanás? Bom, antes que você diga, isso é um absurdo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, parece dizer que sim. Aliás, ele manda que se faça. Então, deve haver respaldo para esse tipo de atitude, não é? Se não há, o que é que Paulo quis dizer com essa expressão? Afinal de contas, o que 1 Coríntios capítulo número 5 vai nos ensinar a nós do século 21? Outra coisa, qual é a relação entre a autoridade pastoral e os membros da igreja quando vai tudo bem e quando vai tudo mal? É disso que nós vamos tratar. Aproveite para tirar suas dúvidas a respeito do assunto. Está no ar, ou vejam só. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só, com um presentão para você que votou na enquete. Não deixe de votar na enquete nem um dia, você vai estar sempre concorrendo. Basta que você vá lá ao vejamsó.com.br, né, o nosso endereço na internet, e vote todo dia, tá bom? Os convidados de hoje são o pastor Bruno Piazza, da Igreja Batista Água da Vida. Paz e graça, pastor Bruno, tudo bem? Tudo bem, reverendo. Prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer, a indicação do nosso amigo pastor Jamierson, sempre nos dando essa honra, para nós, motivo de alegria. O pastor, a Igreja Batista Água da Vida fica onde? Ela fica no município de Tapicerica da Serra, Grande São Paulo, no extremo sul, próximo a Embu das Artes. Uma referência mais próxima é o Batalhão da Polícia Militar. É uma igreja da Convenção Batista Nacional, não é isso? Seja muito bem-vindo, obrigado. Obrigado. Do outro lado, nós temos o pastor Antônio Calixto, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Brás, Ministério Madureira, lá no Jardim Brasil. Paz e graça, pastor Calixto, tudo bem? Tudo bem, a paz do Senhor. Prazer estar com vocês aqui de novo. Obrigado pelo convite, Uma alegria para nós. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia, lá no Jardim Brasil? Isso, fica na Avenida Sanatório, 1062, bem próximo ali a Fernão Dias, entre o Jaçanã e o Edu Chaves, o bairro do Jardim Brasil. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado eu, é um prazer estar aqui. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o tema complicado de hoje. A gente já volta com a opinião dos convidados. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta enviada à igreja de Corinto, trata com muita dureza um caso de disciplina dentro da igreja. Inclusive, chega a afirmar que essa pessoa deveria ser entregue a Satanás. Essa dureza desperta muita dúvida e controvérsia dentro da igreja atualmente, pois a pergunta que fica é a seguinte: ainda hoje, a igreja pode entregar alguém para Satanás? O pastor tem essa autoridade? Ou essa era uma função do apóstolo, que foi delegada, nesse caso específico, para a igreja também? São muitos detalhes em um mesmo texto, porém, vamos tentar explicar um pouco do contexto e da ideia do apóstolo nesse trecho. Abra então aí a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo pôs diante da igreja coríntia o comportamento incestuoso de um de seus membros. Com uma ordem direta, ele instruiu os membros a expulsarem o homem da igreja no nome do Senhor. A excomunhão do homem consistia em ser entregue às mãos de Satanás. Entregar alguém a Satanás
é semelhante à ordem que Jesus deu aos discípulos: tratar um pecador impenitente como um pagão ou cobrador de impostos. A história está registrada em Mateus, capítulo 18, versículo 17. A ordem de Paulo para entregar uma pessoa a Satanás é o ato de excomunhão. A excomunhão expurga o mal da igreja. Os crentes estão seguros na mão de Deus, de quem ninguém, nem mesmo Satanás, pode arrebatá-los. Mas se um pecador é entregue ao príncipe deste mundo, aí sim ele enfrenta a destruição. Ele não goza mais da proteção que uma comunidade cristã atenciosa e solícita proporciona. Quando está à deriva e privado desse apoio espiritual, ele recobra seu juízo e então arrepende-se. O objetivo desse processo seria então que o pecador tivesse tempo para refletir sobre sua condição e arrepender-se. Se Paulo não tivesse agido fortemente para excluir esse homem da igreja, o pecado dele teria continuado a infectar a congregação inteira. A conduta imoral do homem apresentava uma ameaça direta à existência da própria igreja. Os cristãos vivem numa casa de vidro, por assim dizer, e o mundo está livre para observá-los. Quando a igreja deixa de reprimir um pecado que o mundo condena, ela já se tornou ineficaz. Assim conseguimos entender um pouco do contexto e da ideia expressa pelo apóstolo nesse trecho. Por isso, agora queremos saber: o pastor tem autoridade para entregar alguém para Satanás? Ou essa era uma autoridade só dos apóstolos? Como devemos entender esse trecho da palavra de Deus? O nosso debate de hoje, com certeza, será muito esclarecedor. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Mais uma vez, o Vejam Só se debruça sobre uma passagem das Escrituras e a gente precisa lembrar, né, a nossa querida audiência, que o objetivo do nosso debate é examinar por todos os ângulos os textos sagrados, porque nós cremos que Deus espera que nós aprendamos a sua vontade e a cumpramos na vida. Então, como a gente precisa entender direito o que ele está falando para poder obedecer. Conosco, o pastor Antônio Calixto. É Calixto ou Calisto? Calisto. Calisto, da Igreja Assembleia de Deus, lá no Jardim Brasil, igreja filiada ao Ministério de Madureira, né, cuja sede fica no Brás. Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Pois muito bem. Pastor Calixto, o pastor tem autoridade para entregar alguém para Satanás? Sim, só precisamos entender o que é esse entregar na mão de Satanás. A ideia de Paulo aqui é que essa pessoa sendo tirada da comunhão da igreja ou a excomunhão dele total da igreja, ele está vulnerável, porque segundo Paulo em Efésios, Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Sendo assim, nós acreditamos só existe dois reinos, o das trevas e o da luz. Quando você está no reino da luz, a igreja, você está automaticamente protegido pela bênção de Deus e pelo sangue do Cordeiro ou pelo nome de Jesus. A igreja está protegida. Quando Paulo diz dessa pessoa, ele está excomungado da igreja, a igreja o afastou totalmente, não só de um afastamento disciplinar. Aqui a ideia de Paulo é que Paulo o exclui totalmente da igreja, o expurgando totalmente, deixando ele vulnerável agora. A que poder? Ao poder das trevas, que é o mundo e que Satanás é o príncipe dele e tem o poder nele. A ideia de Paulo é essa, é de colocar esta pessoa para que ele seja totalmente disciplinado, não só disciplinado, mas a ideia do texto aqui é que o sofrimento e até mesmo alguma doença possa vir sobre essa pessoa para que traga nele um arrependimento. Muito obrigado, pastor. Vamos ouvir agora a opinião do pastor Bruno Piazza. Ele é ministro da Igreja Batista Água da Vida, uma igreja filiada à Igreja Batista Nacional, que é uma igreja avivada, né? Se não me engano, o fundador é o pastor Ernesto Nini. Sim. Muito bom. Pastor Bruno,
O pastor tem autoridade para entregar alguém para Satanás? Olha, reverendo, pelo que diz o texto, o pastor ele tem uma autonomia disciplinar, né? Porém, não para entregar uma pessoa nas mãos de Satanás, né? O texto que está em pauta, 1 Coríntios capítulo 5, verso 5, Paulo parece ser ambíguo, mas não é. Ele manda entregar a carne, né? Ou seja, nas mãos de Satanás, para que a alma seja salva no dia da redenção. Então, seria, por exemplo, impossível uma pessoa, um corpo de uma pessoa ser entregue nas mãos de Satanás para destruição, né? E, ao mesmo tempo, a sua alma ser salva, sabendo que o corpo deve ser preservado, né, para o dia da ressurreição, assim como o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, parece meio ambíguo, mas não é. O que Paulo está querendo, na realidade, é conduzir esse tal, né, jovem que comete esse ato incestuoso a um ato disciplinar para a restauração do mesmo. E essa restauração nós vamos ver também em 2 Coríntios, lá no capítulo 2, versículo 5, até o versículo de número 11. E deixar bem claro também que é uma linguagem bem popular de Paulo, né? Nós temos 1 Timóteo 18 ao 20, capítulo 1, 18 ao 20, ele diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Aí aqui vem o ponto em questão, que novamente ele vai usar o mesmo termo. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele entrega a Satanás com uma finalidade, né, sabendo que Satanás poderia ser um agente, um instrumento, né, de conserto da vida dos tais. Bom, a gente vai ter que esclarecer um monte de detalhes aí, né, que os nossos convidados ainda não falaram, mas a gente tem o programa para fazê-lo. Só que você vai responder a mesma pergunta agora. Nós temos lá essa enquete no vejamsó.com.br, né, e você vai responder. Vamos ver a pergunta? Vamos lá. Em sua opinião, o pastor tem autoridade para entregar alguém a Satanás? Vamos lá, primeira resposta. Sim, tem, né? Segunda resposta, não. O pastor está para tirar das mãos de Satanás, não para entregar para Satanás. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Olha o presentão que a Grade está mandando para quem votar na enquete e for sorteado ou sorteada ao final desta edição. Para qual câmera eu mostro? Vamos lá. Aqui, ó. Últimas Consequências, o livro que conta a história da missionária Bugra, né? Mas ela é conhecida como Bugra, né? O nome dela é Nídia, que trabalhou durante vários anos na Praça 15 de Novembro, em Florianópolis, com hippies. Ela já foi entrevistada aqui algumas vezes, esse é o livro que conta a história dela, livro dela, né? E que a gente vai sortear aqui para você, né? A Bugra tem um ministério fantástico, e todas as dezenas de hippies que se converteram naquele ministério transformaram-se em missionários transculturais, inclusive a maioria esmagadora em países de grande perseguição contra a fé cristã. Eles usam o fato de ser hippies para poder transitar entre os países, né, sem problemas. E, uma obra maravilhosa que Deus fez. Por falar em obra maravilhosa, como é que anda a sua obra para Cristo? Né? Você tem que se aperfeiçoar, meu irmão, minha irmã, para poder trabalhar para Jesus cada vez melhor. A Grade está aí para te ajudar nesse aperfeiçoamento. Todos os cursos da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, visam ao aperfeiçoamento dos santos, né? Então você vai pegar o telefone, não liga agora que não tem ninguém. Você vai anotar o telefone e ligar amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo, liga lá, se informa direitinho sobre a filial perto de você. Tem mais de 600 no Brasil inteiro, aí você vai se informar sobre as filiais próximas de você e que opções de cursos
você poderia fazer nessa filial, porque é uma infinidade de cursos na grade, claro que nem todos em todas as filiais. O curso bíblico tem, em todas as filiais, tá? Então, anota o telefone e liga amanhã, 3115-0819. Ah, você quer saber uma ideia de curso? Por exemplo, você pode aprender a tocar violino, ou então a cantar, tem aula de canto, tem aula de primeiros socorros para as igrejas grandes, a formação de brigadas, né, que é uma coisa que a lei vem exigindo. Por falar em lei, tem curso de gestão eclesiástica para orientar os pastores quanto à documentação necessária para manter a igreja em dia. Enfim, tem uma infinidade de cursos lá na grade. No segundo semestre começa o meu, de análise bíblica do Novo Testamento. Quer ser meu aluno ou minha aluna? Fala lá com a grade, 3115-0819, tá bom? Muito bem, quanto tempo eu ainda tenho nesse bloco, dona Angélica? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com você aqui no Vejam Só. Muito bem, olha, o Vejam Só tem uma novidade para você. Quem gosta do programa pode assisti-lo no canal do YouTube, né? O canal da RIT TV, tá aí, ó, canal RIT TV no YouTube, você assiste o vídeo, esse vídeo de hoje e também outros, né, que estão arquivados lá. Espalhe essa notícia, tá? Estamos no canal do YouTube do RIT TV, ok? E agora é hora de a gente ver você no programa, no Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, que este mês vai fazer o sorteio de uma fotografia e a foto sorteada vai ter direito a um fim de semana lá em Monte Verde, na pousada Estrela Alpina, no sul de Minas Gerais, no distrito de Camanducaia. E, aliás, Monte Verde é maravilhosa, com direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes, que gerenciou a pousada, né? E, aliás, você deve conhecer a Missão Horizontes, viu? Fica ali pertinho. Tem um hotel lá também, o Hotel Guanxi. Se você quiser, você se hospeda lá no hotel dentro da missão. É uma bênção, é um lugar assim maravilhoso. O mundo todo já descobriu o Monte Verde, menos os brasileiros. Então eu fico aqui falando, né? E você que é de igreja, manda o seu pastor e a esposa dele passar um fim de semana lá em Monte Verde, na pousada Estrela Alpina ou no Hotel Guanxi. Vai ser uma bênção para eles, estou falando para você. Para eles e para a sua igreja, porque eles vão tomar contato com uma das missões mais especiais e mais sérias das Américas. A Missão Horizontes prepara pessoas para atuarem na Janela 1040, o lugar menos evangelizado do planeta, né? Prepara pessoas para enfrentar o mundo muçulmano e representar lá o Senhor Jesus sem ser pregador, né? Agindo com transformação. Uma bênção. Você tem que ir lá e conhecer, tá bom? Vamos ver as fotos. A primeira foto de hoje veio lá do Paraguai. Zezé Lopes, do Paraguai. Cadê a foto do Zezé? Tá aí, ó. Ele mora no Paraguai e assiste ao Vejam Só. Maravilha. Um ósculo santo para você, Zezé. Deus abençoe ao irmão e a todos aí da sua comunidade no Paraguai. Do Paraguai, vamos para pertinho lá, no Mato Grosso, né? Faz divisa com o Paraguai. Em Comodoro, nós temos o Nivaldo Ribeiro. Valeu, Nivaldo. Grande abraço para você, Deus abençoe a você e a todo o povo de Comodoro. Agora a gente vem para São Paulo, né? Ai. Bom, na minha ficha, a foto número 3 diz que é Marciano dos Santos, Rosana, São Paulo. E aí, será que o Marciano dos Santos, por ser marciano, não aparece na fotografia? Né? Não, é igual vampiro, né? Ou ele bateu a foto? Não me parece, porque a moça está muito perto da câmera, né? Eu acho que ela foi um selfie e a gente não sabe quem é ela, né? Mas eu sei quem eu vou matar depois que terminar o programa aqui. Bom, vamos para a foto número 4. A gente está em São Paulo, capital. Ai. Nós temos, olha só, ó, a confusão aqui. A foto 4
diz que é Josiane Sebastiana Ananias Alvarez. Ou seja, estamos invertidos, né? Então, muito provavelmente, não sei, porque a última foto também é de um homem, né? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte, suspensa a exibição das fotos de hoje, vou suspender alguns aqui no patíbulo também, e amanhã a gente remostra as fotos com as devidas identificações. Amanhã, tá bom? Já é a 15ª vez que isso acontece, francamente, viu? Bem que eu conheci a Josiane, mas, né? Vamos fazer tudo direitinho? Então, vamos lá. Pastor Antônio Calixto, da Igreja Assembleia de Deus, está hoje conosco defendendo a ideia de que o pastor tem sim autoridade para entregar a pessoa para Satanás. E ele levantou, em paralelo com a matéria de abertura, a questão da excomunhão, né? Pastor Calixto, o pastor tira a pessoa do reino de Deus e a devolve ao reino das trevas? A ideia de Paulo é justamente isso, que enquanto essa pessoa está protegida pela igreja, há uma proteção de Deus para ela. O caso aqui que tem que ser analisado é que não foi um caso isolado, como o próprio pastor citou, nós temos também o caso de Alexandre e de Hermineu, que Paulo também. Só uma questão, quando Paulo diz lá, no caso de Alexandre, que entregou para ser castigado, esse castigado aqui é transmitido para nós como aprender através de disciplina. É alguém que tem que ser disciplinado e disciplinado severamente. O interessante é que este verbo aqui, castigado, no grego, ele está no auristo. Então, dá a ideia de o quê? De alguém que é castigado severamente, mas não destruído. Então, não tem essa ideia de Paulo de destruição do corpo em si, mas uma destruição no sentido de que ele seja castigado ao máximo, disciplinado ao máximo. Em qual dos casos o senhor está falando? Nos dois casos, tanto no caso de Coríntios, quanto no caso aqui, a ideia de Paulo é que ele seja totalmente trazido de volta a um arrependimento. Ainda que, no caso de Coríntios 5, parece que a ideia de Paulo é que essa pessoa poderia chegar até a morte. Não é destruição? A palavra aparece lá. O senhor está com o texto aberto aí? Estou com o texto aberto aqui. 1 Coríntios 5, Paulo diz para a destruição da carne. Mas a ideia aqui, se nós formos ver aqui também em 1 Timóteo, quando Paulo diz aqui, entregue a Satanás para que seja castigado, é a mesma ideia de lá. Paulo não quer o fim da pessoa em si, Paulo quer o arrependimento dessa pessoa, ainda que ele tenha que passar por um extremo. Este fato aqui, ou seja, essa disciplina de Paulo é o extremo, é aquele último, mais ou menos como Jesus disse. Se nós corrigimos uma pessoa uma vez, se nós trouxemos duas testemunhas, corrigimos eles 3 vezes, e ele não dando ouvido à igreja, o que parece aqui é que essa pessoa está totalmente desassociada de qualquer ordem da igreja. Até porque mesmo eu digo que defendo que o pastor tem autoridade, porque Paulo esperava que a igreja de Coríntios fizesse isso. Como ela não faz, o apóstolo se vê na obrigação de, mesmo ausente, tomar a iniciativa de excluir ou de colocar essa pessoa totalmente à parte. A ideia aqui não é que Paulo devolve, mas Paulo tirando ele da igreja, ele está automaticamente no reino das trevas, ou seja, no mundo a qual Satanás é o príncipe e tem o domínio sobre ele. Pastor Bruno Piazza, da Igreja Batista Água da Vida. O senhor concorda? O que me parece que o pastor Antônio também ele não acredita que o pastor ele tem essa autoridade de colocar alguém nas mãos de Satanás para destruição. Ele falou que sim. Mas ele está citando, ele está enfatizando que a finalidade maior é a disciplina, a finalidade maior como se diz, é o regresso à pessoa, porque não é a destruição da sua alma. Né? Como o texto ele é bem claro, né? O texto ele deixa bem claro.
E até porque o texto da chamada de Mateus capítulo 18, quando Jesus ele vai falar acerca da disciplina, lá está prescrito de uma forma bem assim, veemente, quando Jesus ele ensina os seus discípulos acerca de como disciplinar o irmão, né? A finalidade maior, quando o tal ele não aceita a disciplina pessoal, a disciplina com testemunha, a disciplina pública diante da igreja, Jesus manda considerar ele o quê? Gentião publicano. Mas Jesus ele não está, como se diz, dando cabo à salvação, né? Porque, querendo ou não, a discussão desse tema, o que envolve é a salvação do mesmo. Porque lá no texto está escrito destruição da alma, do cidadão. Então, assim, o que nós estamos vendo é acerca da salvação do mesmo, que está sendo colocado em jogo, que é o que eu não vejo Paulo ele aplicando. Para mim é um termo bem popular de Paulo, disciplinar de Paulo. Paulo, em suas disciplinas, ele era bem rigoroso mesmo. Nós vamos ver isso, ele vai cumprir aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 22, verso 30, né, que está, Moisés ele vai escrever que ao filho não pode descobrir a nudez da sua madraça, porque ela pertence ao seu pai, né? E é interessante porque, assim, ficaria um pouco desconexo com a chamada pastoral, né? Para que o pastor ele foi chamado? Nós temos um texto, por exemplo, que nós vamos ver mais na frente, em Lucas, capítulo 9, versos 51 e 56, quando João e Tiago eles vão pregar numa aldeia de samaritanos, né, e eles não recebem a palavra, o que vai acontecer? Eles chegam no Senhor Jesus e falam assim, ó, permite-nos orar para que desça fogo do céu, assim como Elias fez, e consuma eles. Jesus vai dizer assim, ó, vós não sabeis de que espírito sois? Ou seja, se eu como pastor, entendeu, eu ferir isso que o Senhor Jesus está ensinando, né, ou seja, ter essa autonomia de colocar uma pessoa sobre as garras, né, à mercê do poder das trevas, do poder de Satanás, eu estou contrariando aquilo que o próprio Senhor Jesus, né, em sua vocação maior, como Deus encarnado em homem, ele o fez. Ou seja, ele deixou bem explícito, de que vocês não sabem de que espírito vocês ou seja, se vocês vão fazer isso, vocês não têm parte comigo. Né? E fere, assim, ferozmente o texto central da Bíblia Sagrada, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fere, não tem como. Então, o homem ele não tem esse poder, né, porque a salvação, a jurisdição divina está nas mãos de Deus. Como diz Jonas, né, a Deus pertence a salvação. Então, é complexo, muito complexo falar que um homem tem o poder de colocar um outro homem. Eu me veria talvez sendo governado por um outro reino, né? Porque não tem como eu tirar o joio do meio do trigo, sabendo que o próprio dono da lavoura, que é o Senhor Deus, ele falou que isso só vai ser tirado naquele grande dia. Mas fala. A ideia aqui é que Paulo manda tirar. Paulo manda tirar. Então, eu faço uma pergunta. Por amor a uma árvore, eu perco o bosque? Quem é maior, o bosque ou uma árvore? A ideia aqui é essa, Paulo está dando, a ideia aqui é que a igreja é maior do que o membro. E esse é o medo da igreja de Coríntios, é tanto que Paulo chama eles dizendo, vocês estão com medo do quê? Da perda de um membro? Quando, se nós deixarmos esta pessoa, nós poderíamos perder toda a igreja? Porque a igreja já tinha caído no descrédito. Ela já não tinha mais autoridade para corrigir essa pessoa. Por isso que Paulo diz até com eles, eu me uno, mesmo longe de vocês, eu me uno ao espírito de vocês. E eu me uno a vós. E pelo poder de Cristo, eu ordeno que o tal seja colocado fora. Ou seja, então a ideia aqui não é que nós, pastores, temos a ideia de colocar alguém na mão do diabo para a destruição total da sua carne, não, mas para uma correção. Como Deus colocou ao próprio Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas não o destruísse. É a ideia que eu disse de 1 Timóteo, quando o texto diz aqui castigado. Esse castigo aqui, ou disciplinado, é ao extremo, mas não destruído. E a maior prova disso é que a gente sabe
que na segunda carta aos Coríntios, esse rapaz, o próprio Paulo intercede à igreja para que ele seja ingressado de novo à comunhão da igreja. Sim. Mas, no entanto, depois de uma severa angústia que ele passa, de quase uma destruição total. E todos os comentaristas, não sou eu que digo, comentaristas da Vida Nova, comentarista o próprio Hendrickson, diz que o quê? Se eu duvidar que o pastor tem essa autoridade, Hendrickson comenta isso, eu também tenho que duvidar do dom da cura, porque ele diz que o dom da cura de Paulo está ali aliado a este poder que Paulo tem de excluir alguém. Ele lembra quando Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos que Paulo ordena que haja uma cegueira ao mago Elimas. E o próprio Paulo diz isso, que no próprio corpo dele, ele diz que ele tinha um espinho na carne e que era um agente de Satanás. Que não destruiu a Paulo, a gente sabe. Mas Paulo diz, era um agente de Satanás, que não me destruiu, mas antes fez aquilo que era para que seja feito. O quê? Não deixar que eu me exaltasse. Aqui parece quase que inacreditável que uma ação de Satanás possa fazer alguém vir ao arrependimento. Mas esse é o meio que Deus usou. Um castigo severo, trazido, deixando essa pessoa à mercê do próprio poder de Satanás, para que ele se arrependesse. Talvez aqui uma nostalgia da falta da igreja, da falta da comunhão da igreja, fez com que essa pessoa se arrependesse. E agora, pastor, convenceu o senhor? Não, é o que eu estou dizendo, né? A finalidade é a repreensão para o arrependimento. Aliás, temos aí praticamente 3 objetivos nesse texto. Primeiro, preservar a igreja, né, de tal pecado. Segundo, repreender o pecador, castigá-lo severamente, como já foi dito. E terceiro, restaurá-lo, como já foi citado, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, que o mesmo é restaurado. Paulo vai implorar para a igreja. Agora, o mesmo apóstolo que pede para excomungar o tal, é o mesmo apóstolo que está implorando para a igreja. Eu perdoo ele. Mas será que é a mesma pessoa? Tudo indica que sim, até pelo contexto mesmo da situação. Isso a gente pode discutir depois. Mas antes vamos ouvir o que o nosso querido Zeca ouviu dos crentes a respeito do tema de hoje. Vejam só. Na sua opinião, um pastor ele tem autoridade para entregar alguém a Satanás? Não. Não, porque ele não tem esse poder de fazer isso. Que é a própria pessoa, né? Tanto o pastor ou os membros, eu acho que é a própria pessoa que se entrega, né? Que entrega a vida, porque tem só 2 caminhos, né? Um é larga, a porta é larga, o outro é estreito, então é mais difícil, que é a do Senhor, né? É o caminho do Senhor. É nisso que eu acredito. Não tem autoridade para entregar a Satanás. O texto que se refere Paulo aos Coríntios, ele não diz que ele entregou e essa pessoa perdeu a salvação, mas que por causa da punição que ele recebeu, por causa do seu pecado, ele foi alcançado posteriormente com salvação. Mas o pastor não tem a autoridade para entregar ninguém a Satanás. Ao pastor foi dado ao ministério da reconciliação. Não, na minha opinião não tem. Porque quem permite, não entrega, é o Senhor Deus. Então, um pastor, para mim, ele é um homem comum, só que ele tem um cargo mais elevado para educar, para ensinar a mensagem e a palavra, não para entregar para o demônio. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não, porque Jesus ele veio para derramar sobre nós a graça. Então eu creio que Jesus ele tem a misericórdia, ele veio para trazer a misericórdia dele sobre a nossa vida. Então eu creio que não. Pastor Calixto, ninguém concordou com o senhor? Só para o senhor ter uma ideia, por que ninguém concorda conosco? Eu vi até essa moça falando agora sobre a graça, e eu me lembrei agora de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele fala da graça barata. É uma graça, que graça é essa? É a graça que não exige compromisso. É uma graça que eu estou na graça e eu estou, como diz o baiano, a banda voou. Eu faço tudo o que eu quero porque eu estou na graça. Eu estou debaixo da graça. Então, é uma graça sem compromisso. Por outro, sim, por que hoje a maioria dos crentes dizem não a isso? Porque, queira ou não queira hoje, e o pastor vai ter que concordar comigo,
O que nós estamos vendo é um declínio da autoridade pastoral. Um declínio por completo, desde a década de 70, da autoridade pastoral. E por que desse declínio da autoridade pastoral? Por causa da multiplicação, eu não digo nem daquilo que Jesus diz, a multiplicação ele ali, ele aqui, ou seja, uma multiplicação da religião, mas uma multiplicação das nossas igrejas, ou da igreja, tem levado a crentes a não aceitarem a serem disciplinados. Por exemplo, se você é severo numa disciplina com um crente aqui, você tem uma igreja na esquina da sua, que diz que o pastor não tem autoridade de fazer aquilo. Deixando claro, a autoridade do pastor de colocar alguém na mão de Satanás aqui não é para a morte da pessoa e a perca da sua alma, mas a autoridade do pastor para colocá-lo é em uma correção, porque essa pessoa chegou ao extremo de ser corrigido. Então, o pastor tem sim o poder de colocá-lo na mão de Satanás, não para a perca da sua alma, mas para a correção dele, e ele possa, depois, se arrepender, ser integrado de novo à igreja. O senhor tem que concordar com ele, pastor Piazza. Ele vai te entregar para Satanás. Não, mas ele já deixou bem claro, a nossa opinião ela está bem, assim como se diz, em comunhão por causa do texto. Então, né? Mas na realidade, assim, reverendo, eu acho que... Então a questão é, pastor, nós temos ou não temos condições de colocar essa pessoa na mão? Acho que a questão está na pergunta. Até o telespectador às vezes pode se confundir. O pastor tem autoridade para colocar uma pessoa nas mãos de Satanás? Para quê? Para correção ou para destruição da sua alma? É isso que as pessoas entendem. O que as pessoas estão respondendo lá é aquela questão, não. É o que nós estamos defendendo. Para destruição, não. Para, como se diz, correção, é igual ao apóstolo Paulo. Agora, uma coisa é fato. Essa é uma linguagem paulínea. Entendeu? A linguagem dele eu não preciso, como se transformar em doutrina na minha vida. De usar essa expressão, por exemplo... Se eu não usar a linguagem de Paulo para fazer doutrina, eu vou usar pastor, a linguagem de quem? A linguagem entregar a Satanás, que eu estou dizendo, o termo. Por exemplo, se eu vou disciplinar uma pessoa, concordo plenamente com esse descrédito pastoral em sua autoridade, seu exercício ministerial, por causa disso. Né? Também tem um outro ponto aí também que eu vejo, porque no passado também nós tínhamos muitos feudais, tiranos, pastores que eram mais generalistas do que pastores mesmo, né? Aquela questão do pode, não pode... Era o senhorio do Nordeste. Entendimento, né? Sem compreensão. Eu entendi, mas não compreendi. O que importa é que o pastor mandou, tá tudo certo. Mas o que nós vemos mesmo dentro do texto se refere à correção. Entendeu? Se refere à correção. Não... A aniquilação total da pessoa. Não, eu não posso chegar em uma pessoa, por exemplo, um membro e falar assim... Eu tenho que discordar do senhor, pastor, na questão de que eu não posso... O termo seja, talvez, hoje muito pesado hoje. Só que o que nós estamos falando não é um caso isolado. Nós temos uma carta pastoral de Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral. Sim. É uma carta doutrinária. E olha só o que ele diz, quando antes dele começar a dizer o que ele fez, ele diz a Timóteo assim, versículo 18... E deste dever eu te encarrego. A ideia aqui é uma expressão militar. É alguém mais alto do que você que está te dando uma ordem. E ela tem que ser cumprida. E o que a gente viu que foi o quê? Que a igreja de Coríntios, os líderes da igreja de Coríntios, o presbitério, ou o pastorado da igreja de Coríntios, se esquivou de cumprir esta ordem do apóstolo. E por isso o apóstolo toma partido em fazê-lo. Sendo assim... A autoridade nessa questão não era só apostólica, mas era da igreja, dos líderes da igreja que deveriam ter feito e não fez. E Paulo diz a Timóteo, eu te ordeno a isso, você faz isso. Agora, é lógico que toda a disciplina de Paulo, como ele diz em 2 Timóteo 2:25, é para o quê? Admoestar com amor, para que essa pessoa se chegue. Mas algumas vezes, dependendo a loucura do pecado que levou essa pessoa a cometer, como esse menino, totalmente insubordinado, porque alguns comentaristas até dizem que a igreja de Corinto chega a ficar contra Paulo por causa dele. Por isso que a segunda carta de Paulo é chamada a carta negra de Paulo, porque Paulo está duvidando até que a igreja talvez aceitasse a sua autoridade sobre ela. Então, a questão aqui é falta de autoridade na igreja de Corinto. O que está por trás disso é a falta da autoridade da igreja. Tá, mas aí já é outra questão. O que eu quero que a gente
nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho. Na volta, eu vou ter que brigar com vocês dois e discordar de vocês, né? Se Paulo está falando só de castigar, ele mesmo escreve dizendo que Deus disciplina aqueles que ama, Hebreus vai falar isso, Pedro vai falar isso, ou seja, o Novo Testamento inteiro vai falar de que Deus disciplina. Que história é essa de botar o diabo para castigar alguém? Não, Paulo não está falando de admoestação nem de disciplina, ele está falando de destruição. E a palavra destruição aparece no texto. A pergunta que eu quero que vocês respondam, vocês estão fugindo dela, é a seguinte: o pastor tem autoridade para excomungar, para tirar alguém do reino de Deus e colocá-lo no reino das trevas, onde o diabo reina? A gente volta já. Este é o programa Vejam Só, hoje discutindo uma passagem muito polêmica de 1 aos Coríntios, quando Paulo manda que a igreja entregue a Satanás um rapaz lá, um senhor, sei lá, um homem que traía o pai, né? Dormia com a esposa do pai. E isso tem dado pano para manga. Nos blocos anteriores, né, tanto o pastor Antônio Calixto, da Assembleia de Deus no Jardim Brasil, quanto o pastor Bruno Piazza, da Igreja Batista Água da Vida, tem defendido com diferenças a ideia de que o texto retrata uma disciplina severa com vistas à recuperação desse sem-vergonha que traía o próprio pai. Eu queria que vocês agora me mostrassem duas coisas. Vamos começar pela mais simples, né? No texto de 1 aos Coríntios, aparece a ideia de, olha, vamos castigar essa pessoa para que ele possa mudar a sua conduta? Me parece que não. Paulo está expulsando a pessoa e pondo na mão do capeta para destruição da carne. Ele usa a palavra Satanás e usa a palavra destruição. Lembrando que no Apocalipse tem o destruidor no abismo. Sim, só não pode se esquecer que Paulo põe ainda na mão, ainda que alguns comentaristas acreditam que Paulo está dizendo que essa pessoa poderia chegar até a morte, destruição do corpo físico, mas a sua alma será salva. O que Paulo está dizendo é que, de qualquer maneira, será gerado nesta pessoa um arrependimento. A resposta da sua pergunta antes, o próprio Deus disse, no capítulo 2 do livro de Jó, e o verso 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas só que você não poderá destruir-lhe a vida. Não, é Deus falando, não é o apóstolo. Mas... Opa! E a autoridade da igreja foi otorgada por quem? Então a autoridade apostólica é otorgada por Deus. A autoridade da igreja é dada por Deus. Inclusive, e a igreja, então, tem esse poder de tirar alguém do reino? A igreja tem esse poder, porque Jesus disse a Pedro: a quem você abrir a porta do reino será aberta, a quem você fechar será fechada. Então, até a igreja católica se baseia nisso para dizer do papado, só que não. Porque Jesus, depois, numa outra passagem, dá o mesmo poder aos 12 apóstolos. Então, a igreja tem esse poder. O grande problema hoje, nós temos que tomar cuidado para que a gente não tenha, como disse o pastor, alguns coronéis do reino dos céus e façam disso para o bem do seu próprio prazer. Ou seja, a loucura de alguém que se abstém como o dono da verdade e põe e tira e joga alguém no reino dos céus. Não. A Bíblia é clara. É quando esta pessoa precisa ser admoestada, e admoestada no Senhor. A disciplina no Senhor. Uma disciplina de amor. De amor entregando para o diabo, pastor? Sim. Ora, não. Como que o Senhor me diz que Deus amava Israel, como ele disse que amava Israel, mas, no entanto, o entregou à mão da Babilônia, que o Senhor sabe, o rei da Babilônia algumas vezes perfigura até o próprio Satanás, ou o próprio Assuero, que levou a Israel a um castigo tão severo. Por quê? Ou seja, nós não podemos aqui dizer ou limitar os instrumentos que Deus usa. Deus aquela expressão Deus, Paulo bíblica. Não é Deus, pastor. Aquela expressão que Deus usa. Sabes tu como Deus opera? Sabes tu como... Ou seja, nós não podemos aqui excluir nenhum instrumento de Deus. Agora, preste bem atenção. Deus é Deus. Lá era Deus direto com Israel. Mas aqui agora o papel
da igreja, ela tem autoridade de Deus para isso. Tá bom. O senhor concorda? A igreja, o pastor tem autoridade para tirar alguém do reino de Deus, jogar ele nas trevas. E aí eu vou dizer, tá certo, né? Quem é que reina nas trevas? É o príncipe deste mundo. É o príncipe das trevas. Ok, tá bom. Né? Mas a igreja tem essa autoridade, tem esse poder? Automaticamente, quando uma pessoa ela entra num processo desse aqui, desta gravidade, porque assim, na ótica de Deus, pecado é pecado. Na ótica humana, não adianta a gente ser hipócrita e dizer que uma pessoa que mentiu, uma pessoa que, por exemplo, cometeu um ato como esse é a mesma coisa, seríamos todos hipócritas. Verdade. Então, na realidade, Paulo está mandando tirar mesmo, jogar para fora da igreja. Automaticamente, esse vai ficar à mercê de Satanás. Só que a problemática é o seguinte, a intenção de Paulo é qual? Destruição do tal? Seria totalmente ambíguo, até pelo que o próprio texto diz. Então, entregue a Satanás para a destruição da carne. Carne no grego, matéria. Corpo. Matéria. Corpo. Corpo, né? A fim de que o espírito com E minúsculo, ou seja, né, a nossa parte imortal, seja salvo no dia com D maiúsculo do Senhor. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, o nosso corpo, ele tem parte no processo da salvação, ou seja, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, onde os nossos corpos eles serão transformados. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo ele vai ser sair de um contexto de corrupção, de mortalidade para um contexto de imortalidade, de incorruptibilidade. Ou seja, Deus tem compromisso com o corpo, que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se colocássemos que o corpo vai ser destruído por Satanás e a alma salva, nesse sentido de destino à salvação, eu diria que tem alguma coisa errada doutrinariamente, mas não tem como. Paulo está incisivamente instigando a igreja a disciplinar severamente a tal para reingressá-lo no corpo. Aí eu abro aspas aqui, até estava conversando no intervalo com o pastor Antônio, sobre uma mensagem que eu vi, né, não vou citar o nome aqui do pastor, mas é um pastor bem reconhecido na nossa esfera aí no país. Ele diz que o diabo, ele às vezes se torna como um instrumento, né, nas mãos de Deus para a correção de alguns. Ele usou até como um avivalista, né, como se diz, a pessoa ela não aceita a correção do pastor, não aceita a correção da igreja, o amor, o aconchego, a comunhão. Então, infelizmente, às vezes o próprio diabo acaba dando jeito para que essa pessoa acorde e desperte, para que ela venha valorizar o seu redil, para que ela venha valorizar o meio em que ela convive, o meio de amor, de comunhão, de graça, de paz, enfim. Exatamente isso. Na igreja de Coríntios, estão lembrados que Paulo diz? Vós sois templos do Espírito Santo. Agora, olha o que Paulo diz. Se alguém destruir este corpo, Deus o destruirá. Ou seja, o que destrói este corpo do crente? O pecado. O pecado destrói esse corpo. Lembrando que na igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, o próprio Deus é incisivo contra aquela igreja quando ele diz, eu tenho contra ti. Está acontecendo na igreja de Tiatira a mesma coisa que aconteceu na igreja de Coríntios, que toleras a Jezabel. E aí o próprio Deus diz, eu farei com que todos aqueles que se deitaram com ela sejam prostrados na cama e que venham sobre eles grande tribulação. Então, por que Deus agiu? Isso, pastor? Deus, mas Jesus. Não, mas espera aí. Por que Jesus disse? Ué, ele é o noivo, ele é o senhor da igreja, ele pode. Por que ele toma esse partido? Ué? Porque antes ele disse que a igreja não tomou. Ele diz, você tolerou. Como você não fez o que deveria fazer, que é a ordem expressa que Paulo dá a Timóteo, eu coloquei você aí para fazer isso. Como você, autoridade da igreja, se eximiu de fazer, eu, Deus, não vou eximir de fazer. O senhor pode repetir a ordem a Timóteo, lendo lá? Vamos ler lá. Porque eu não me lembro de Paulo mandar Timóteo excomungar ninguém. Não, mas olha aqui, este é o dever que te carrego de fazer, ou seja, a expressão aqui, o dever pastoral. Não, eu sei, mas essa passagem está em contexto de excomunhão? Não, tá. Por quê? Porque logo depois, no versículo 20, é 1 Timóteo 1:18, e no versículo 20, ele cita quem? Justamente o que ele faz com Alexandre e com Hermineu. Então, a ideia do texto aqui é que o pastor deve fazer o que tem que ser feito. E algumas vezes, para se passar de bonitinho,
de bom pastor, de pastor amoroso, a gente vai só encobrindo. Lógico, a função do pastor é amar e salvar. Mas se precisa-se de uma correção ao extremo, como o senhor mesmo citou, o próprio escritor aos Hebreus diz, eu castigo e repreendo a todos que amam. Deus falando, não Deus o diabo. Opa, mas podemos negar que o diabo é um instrumento de Deus quando ele quer? Não sei, é isso que está em debate. O senhor concorda? Pastor, é o seguinte, uma comparação. Profeta Elias, Eliseu, Naamã vai lá até a sua casa, né, através do recado daquela sua serva que ele tem em casa, que havia um homem de Deus que poderia curar ele da sua lepra. Ele bate na porta do profeta, o profeta nem atende ele. Manda lá o seu servo Geazi, vai lá, atende, vê o que ele quer. A gente vê um contexto de que o profeta ele tinha uma intimidade, uma comunhão tão grande com Deus, que assim, o zelo, né, maior dele, a prioridade maior dele é Deus, e não o povo. A gente vai ver isso diversas vezes. Aí chegando até lá o rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, que em tanto tempo você vai morrer, acabou. E dá as costas e vai embora. Então, esta é a veia profética. Porém, quando nós vamos estudar o ministério profético de Jeremias e Ezequiel, nós vemos algo um pouco diferente. Por quê? Porque eles vêm de quê? De uma escola sacerdotal. E a escola sacerdotal, nós sabemos que o sacerdote ele lida muito com o povo. É por isso que nós vamos ver Jeremias, choramingando, intercedendo pelo povo, Ezequiel também, aquela dificuldade de Deus ao ponto de repreender Jeremias, para. Eu não vou ouvir a tua oração acerca desse povo. Né? E Ezequiel vai ter a mesma dificuldade pela sua raiz sacerdotal. Aí eu levo lá para o Novo Testamento. Vamos pegar Paulo e Pedro. Vamos ver a diferença disciplinar de Paulo e a diferença disciplinar de Pedro. Ou seja, de onde Paulo foi tirado e de onde Pedro foi tirado. Entendeu? Para a gente montar um corpo doutrinado, para que eu não venha me isolar nesses dois textos e entender que esses dois textos se resumem toda a doutrina apostólica, que não. Entendeu? 1 Pedro, capítulo de número 5, se não me falha a memória, se permitir eu ler. Pastoreai o rebanho de Deus. Olha o que Pedro vai dizer. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbíteros como eles. Olha a humildade desse apóstolo. E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Olha a ordem do imperativo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, voluntariamente. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdica ganância, ou seja, por interesse material, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Tem uma tradução que é interessante que fala assim, que este domínio, né, que alguns presbíteros, alguns pastores têm sobre o rebanho, para fazer o que quer, o próprio texto vai dizer que Deus ele odeia os dominadores do seu povo. Ele não tem parte com esses dominadores. O telespectador está perguntando agora o seguinte, então, Paulo errou quando fez... Não, Paulo não errou, é uma linguagem costumeira de Paulo. Eu vou dar um exemplo, eu assisto aqui constantemente os debates sobre calvinismo e o arminianismo. A gente quase nunca fala disso. Quase nunca fala, né? Não seja injusto. Mas assim, vamos pegar o contexto em que Paulo foi chamado. Paulo ele foi chamado diretamente por Cristo, o encontro dele foi por Cristo, ele foi eleito por Cristo, ele foi apontado e retirado das mãos, né, como se diz, do judaísmo, pelo próprio Cristo. E a gente vai ver Paulo pregando esta veia até o fim da sua vida. Porém, eu vou dar um exemplo. A gente pega Paulo falando sobre eleição, só quando a gente chega lá no ladrão da cruz, nós não vemos eleição, nós vemos um homem pedindo ao Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui, como diz o pastor Jamércio Oliveira, a criptonita, por exemplo, dos calvinistas. Porém, lá em Jeremias 25, verso 9, quando Deus escolhe Nabucodonosor para ser seu servo, e o final da sua vida vai ser servir a Deus e ovacionar, ou seja, adorar ao Deus de Israel, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, já é uma criptonita, por exemplo, para os arminianos, porque Deus escolhe esse homem antes de levantar a estátua. Eu acho então, que a grande questão, de novo, aqui é que nós estamos numa decadência da autoridade pastoral. Para você ter uma ideia do seguinte, a grande questão aqui é, o pastor tem autoridade para isso? É isso que nós estamos perguntando. Então, o declínio da autoridade pastoral no Brasil é quase que geral em todo o Brasil.
Por quê? Porque as pessoas hoje não querem mais se submeter a qualquer tipo de autoridade. Isso acontece com o senhor, acontece comigo. Nós também ficamos com raiva quando você está no semáforo e o farol tá que não anda, e quando você chega lá, você acha um flanelinha, você acha um guarda de trânsito e diz, é lógico, o cara está atrapalhando. Você fica louco, porque ele está falando para você parar quando você está com pressa de ir. Todos nós temos essa via de insubordinação. Mas espera aí. A grande questão do amor, se o senhor permite, só para me concluir, a grande questão do amor é como pode o pastor que deve amar, o pastor que deve cuidar, colocar alguém na mão de Satanás. O princípio é, eu te amo tanto, a questão de Lucas 15, quando o pastor acha aquela ovelha lá e traz ela nos ombros. A grande questão... Isso que eu ia por aqui então, agora. A grande questão é que pouca gente tem a ideia, mas a ideia do texto é que o pastor mesmo é que tenha quebrado a perna da ovelha. Para que o quê? Para que ela agora, estando no ombro, não se afaste dele. Então, algumas vezes, você provoca o sofrimento, mas não para matar, mas para salvar. Mas já que o senhor citou, é exatamente o que eu tinha anotado aqui. Como é que Paulo pode estar, tanto em Coríntios quanto lá em Timóteo, entregando pessoas para Satanás, se o modelo do supremo pastor, que ele e Pedro reconhecem ser Jesus, diz, olha, o pastor tinha 100 ovelhas, deixou 99 guardadas no deserto e foi atrás de uma que se desviou. Ele foi atrás e desceu montanha, subiu vale, não sei o quê, até encontrar a ovelha, e depois ele traz e faz uma festa porque encontrou a ovelha perdida. Mas por que, que ele foi atrás de uma? Porque essa uma não causava perigo para as 99. Se uma ela tinha se desviado, pastor. Sim, ela não causa perigo às 99. A questão aqui do texto é que Paulo percebe que essa única árvore vai colocar o bosque inteiro a se perder. Então, parte por uma questão lógica. Não, então tá bom. Por uma questão lógica. Você salva 99 ou você salva uma? Então tá bom, pastor, mas é que tá. O que Paulo está fazendo é protegendo o rebanho, excluindo quem não faz parte dele. Ele não está querendo disciplinar nada, ele está excluindo. Não. Essa não é a verdade do texto. Paulo está dizendo que esse cara não é crente, pastor. Exatamente. Ele não é crente. Se ele não é crente, ele não faz parte do rebanho, uai. Paulo não diz que ele não é crente. Paulo diz que ele não se comporta como crente. Ele vai entregar um crente na mão do diabo. Entregou. Tá aqui, a não ser que nós pegamos o texto. Eu não concordo com essa leitura. O senhor concorda? Bem, o cara era crente então ou a ele gente vai ter que mudar o texto. Ele não... não tem como falar que ele é crente, impossível. Então, tá aí. Impossível. A prática... porque assim, primeiro, a Bíblia não diz se o pai dele era vivo ou morto. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, ele está debaixo do pecado, do incesto. Era proibido por lei. É proibido por lei, não tem como, até nos dias atuais. Mas a questão é que Paulo realmente ele vai ser severo, vai tirar ele de comunhão, vai, a grosso modo, expulsá-lo da igreja. Sim. Entendeu? Agora, sim, vamos entender o contexto, né? Uma igreja liberal, uma igreja sem disciplina, uma igreja... Abaderno, uma igreja que aquilo ali estava parecendo carnaval, pô. Então, assim, Paulo, ele precisa, igual o pastor falou, lá de fora, de longe... E a falta da disciplina estava causando nesta igreja grandes problemas, porque na própria Santa Ceia, no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz, é por causa disso que há entre vós muitos fracos e doentes. Ou seja, parece que essa convivência, como o senhor disse, com esse carnaval no seio da igreja estava contaminando os outros crentes. A questão aqui é a seguinte, como pode um apóstolo de amor fazer isso? A gente não pode esquecer de uma coisa, Deus não tem, Deus é amor. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, Deus não tem, Deus é justiça. A justiça de Deus não está acima do seu amor. Faz a justiça mas nós somos instrumentos de Deus Reverendo, ou não? Uma coisa, Jesus é a carta magna, ele é o exemplo maior. E nós sabemos que Jesus ele deixou nas mãos dos apóstolos agora o quê? A obrigação, né? Ou seja, o compromisso de destacar as doutrinas fundamentais para a igreja. São os apóstolos que vão fazer isso ali no capítulo 2. Aquilo que nós conhecemos como doutrina apostólica, que é algo que a igreja precisa retornar urgentemente, principalmente a igreja brasileira. Então, os apóstolos eles vão pegar o quê? O modelo de Cristo e vão destacar essas doutrinas.
Paulo, ele vai pegar o quê? Talvez Paulo, nesse texto, ele se lembre muito de que porque Jesus também foi veemente ao expulsar os cambistas do templo. Não vai só... chutar, vai quebrar tudo. E quando ele só diz, que assim, eu não posso e quando pegar... ele diz aquele que não come da minha carne, Sim. não... e os homens começam a ir embora e Pedro questiona ele. O que eu não posso fazer é pegar o quê? Vou dar um exemplo. Pegar só o lado disciplinar de Paulo, ou até mesmo o lado disciplinar de Jesus e falar, não, o evangelho se resume nisso, a doutrina apostólica se resume nisso. Então, o que Paulo está fazendo é o seguinte, ó, já que vocês não fazem, ó, é isso e ponto. Lá na frente ele vai fazer da mesma forma. Só que o apóstolo, é impossível ele tirar este tal do reino da luz, entendeu? E destinar ele à perdição. Isso nenhum homem pode fazer. Nenhum homem pode fazer, impossível. Mas o que ele vai fazer na mão de Satanás para a correção do mesmo é o que ele faz. E tem uma questão também que nós devemos ser bem assim, simplistas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, por ser um gigante na fé, eu não posso isentá-los de certos erros, não doutrinários, mas de certos equívocos em determinadas situações, por exemplo, como com João Marcos, a hora que ele despreza João Marcos lá briga com Barnabé. Briga com Barnabé, entendeu? Depois ele vai ver que Marcos é útil quando ele está na beira da morte. Então nós não podemos também colocar Paulo não era infalível. Infalível, a gente não pode. Mas os escritos sim. Entendeu? Então é isso que nós devemos deixar bem claro. Agora, por exemplo, se o senhor me perguntar, você teria coragem de chegar num membro da sua igreja? Não, deixa eu concluir. Por mais que você caia naquela parábola da vinha, né? Quando o dono da vinha chega no vinhateiro e fala assim, ó, tira a vinha porque não está produzindo fruto, só está gastando tempo aí e ocupando o lugar de outro. O vinhateiro implora que ele faz o papel do pastor. Não, deixa mais um ano. É justamente né? isso, porque pastor. se ele implora, mas o dono da vinha quer cortar. Quer cortar, mas aí ele vai, implora e tal. Às vezes, no coração do pastor, você tem vontade de falar, puxa vida, procura outra igreja, faz algo... Às vezes, como se diz, sai da frente. Que eu diga a verdade para o senhor, às vezes nós estamos como Samuel, tendo dó de Saul e Deus dizendo, eu já rejeitei ele. Bom, deixa eu terminar o programa que nosso tempo acabou. Um lembrete bem rápido aí para os telespectadores. Você pode acompanhar o canal do YouTube pelo Hit TV, tá? Você que conhece o YouTube, o canal chama-se Hit TV, está aí na tela para você. Você pode assistir esse vídeo e também outros do Vejam Só aí pelo YouTube, tá bom? Quem ganhou o prêmio de hoje, quem foi? Foi a Miriam Maia Costa, de Santo Antônio de Jesus, lá na Bahia. Valeu, Miriam. E os contatos, tanto do pastor Calixto, né, da Igreja Assembleia de Deus, lá no Jardim Brasil, quanto do pastor Bruno Piazza, da Igreja Batista Água da Vida, estão já publicados e disponíveis para você no site vejamsó.com.br. É só escrever para eles, convidá-los, tirar suas dúvidas, etc. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá.